Há quem acredite que a biotecnologia é a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Ela pode ser fonte de alimento, de energia e garantia de saúde para o homem de amanhã. O Rio em Foco está no ar. A biotecnologia é um novo e importante passo da ciência na saúde, na economia e no meio ambiente. Para explicar para a gente como o Estado do Rio pode tirar proveito disso, convidamos o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Maurício Chacur, e o presidente do Instituto Vital Brasil, Antônio Werneck de Castro. Para começar essa nossa conversa, eu queria que os senhores explicassem o que é biotecnologia. É um ramo da biologia, né? Uma ciência dentro das ciências. A biologia é assim, desenvolvida ali no século XVIII para o século XIX como ciência, e ela tem uma enorme gama, as ciências biológicas, né? Já agora, já no século XX, ali em 1950, quando a gente descreve, nós temos a capacidade de escrever o DNA, descrever toda a composição, as cadeias de aminoácidos, conseguir entender o que é um genoma, o que é um proteoma, todas essas coisas difíceis, começa a nascer uma frase que é a frase de entender o significado básico de uma construção de uma vida, né? E aí começa o nome biotecnologia nessa época. Desde esse momento, até o momento que a gente tem 1950, até o momento que a gente tem a capacidade de construir esses novos seres ali, né, que são as proteínas recombinantes, etc., isso levou uns 30 anos. Então ela só se consolida mesmo como nome, o formato dela, em 1980, 1885. Como é que E a biologia tinha vários caminhos, tem a biologia molecular, a genética, né? Tem vários outros ramos, pequenos ramos, que compõem essa biotecnologia como um todo. E como é o Brasil dentro do quadro da biotecnologia? Como ele compete com os outros países? Mas nós avançamos muito na pesquisa básica, na pesquisa experimental, na universidade, na questão do entendimento, na questão de você obter pequenos resultados dentro dos laboratórios. Mas nós deixamos e perdemos o caminho entre esses laboratórios construírem essas ideias e eles virarem produtos que possam interferir na melhor qualidade de uma energia, a recuperação, você ter a substituição dos organismos, dos fósseis, de toda a energia que vem do petróleo para um novo tipo de energia. E o Brasil foi um exemplo. Nesse caso, o Brasil avançou. Mas na saúde e no caso dos alimentos, nós ficamos para trás. E qual é a vantagem de investir na biotecnologia, Maurício? Bem, existe um consenso hoje no mundo que tem algumas tecnologias, algumas ciências que são as ciências do futuro. Biotecnologia, nanotecnologia, robótica. Então, a biotecnologia é vista como uma das ciências do futuro. Então, é importante que nós dominemos a biotecnologia. Existe uma frase que o pessoal da biotecnologia fala, que eu gosto, você citou no início do bloco, que é: a biotecnologia vai alimentar o mundo, vai dar energia para o mundo e vai curar o mundo. Então, essa frase é muito interessante, porque representa exatamente o que nós esperamos da biotecnologia. E nós, o Rio de Janeiro e o Brasil, não podemos ficar fora dessa nova onda. Até porque a gente concentra aqui uma biodiversidade imensa, 25% da biodiversidade do mundo, né? Exatamente. O Brasil tem essa característica, tem uma floresta tropical fantástica, tem uma costa marinha também enorme. Então, nós temos algumas condições, algumas vantagens comparativas em relação aos outros países. E o Rio de Janeiro, no contexto do Brasil, também tem algumas vantagens. Por isso que o Estado do Rio está apoiando a biotecnologia hoje aqui em nosso território. Qual é o papel do Estado no desenvolvimento da biotecnologia? No Estado do Rio, hoje, nós temos linhas específicas para financiamento de empresas. Nós temos a intenção de aumentar os recursos da FAPERJ, que é o instituto que fomenta a pesquisa, financia a pesquisa para a biotecnologia. Nós estamos construindo um incentivo fiscal para quem investe em biotecnologia no Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos estudando a questão de recursos humanos, capacitação, formação de recursos humanos. Nós estamos tentando alguma maneira de melhorar a regulação, agilizar a regulação aqui dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, são uma série de ações que o Estado, através de um grupo, né, que ele criou, um grupo executivo,
tem feito no sentido de apoiar a biotecnologia. Mas isso nasce de um clique, né? Na verdade, tem todo um trabalho aí de muito tempo para consolidar esse setor e mostrar a importância dele para o governo. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão do papel do Estado nessa articulação, quer dizer, que não é só juntar as melhores cabeças, mas qual o trabalho que é feito também para tornar permanente e viabilizar esses investimentos que são de longo prazo. Bem, aí eu vou expandir para a questão da política do governo federal, né? O governo federal tem hoje uma política de internalizar a produção de biotecnológicos, na verdade de farmacêuticos em geral, farmoquímicos e biológicos. E nesse sentido, muito ligado à saúde humana, né? Então nós criamos uma política que é aderente à política do governo federal. O governo federal está usando poder de compra. Nós temos aqui o maior plano de saúde gratuito do mundo, que é o SUS. Né, que é o SUS. Potencialmente atende 200 milhões de pessoas. Só que, em contrapartida, nós temos um déficit cada vez maior no nosso balanço comercial de saúde, de medicamentos, equipamentos. Para dar uma ideia, o ano passado foi de 11 bilhões de dólares o déficit da nossa balança, só saúde. Então, para eliminar esse déficit, o governo federal tem procurado produzir internamente, incentivar a produção interna, incentivar a pesquisa e desenvolvimento, incentivar tudo isso através de uma série de políticas e, principalmente, poder de compra. E nós aqui no Estado, aderindo à política do governo federal, estamos apoiando biotecnologia no setor saúde, fortemente, é o foco hoje, e estamos fomentando as empresas do Estado a produzirem os medicamentos que são demandados pelo governo federal. Como é que funciona? Isso é um tripé, não funciona um, não funciona sem o outro. A empresa não funciona sem a universidade, a academia desenvolvendo pesquisa. A empresa tem um potencial de inovação grande, várias empresas têm setor de desenvolvimento e pesquisa, né? E o governo completando esse tripé, juntando as duas, fazendo as duas conversarem, fazendo uma pesquisa básica numa universidade, principalmente as universidades públicas, que têm laboratórios muito bons, eles podendo terem normas ou legislações que permitam esses professores, esses pesquisadores se juntarem, se aliarem a um determinado empresário, a uma determinada empresa para desenvolver um produto. Como eu estava falando lá no início, a energia foi o primeiro e logo a seguir, por exemplo, um grande exemplo no Brasil foi o Embrapa. A Embrapa é uma empresa pública que investiu pesado no desenvolvimento de alimentos e esses alimentos explodiram. O Brasil hoje é um dos maiores celeiros do mundo e ela usa técnicas de biotecnologia. Ela usa a discussão da proteção bacteriana de determinados alimentos, de determinadas sementes. Com isso, ela foi tendo laboratórios muito capazes e ela se aliou com quem? Com o agricultor, o agrobusiness, o pequeno agricultor, que pegam essa tecnologia e melhoram a sua plantação, melhoram a sua produtividade por hectare, etc, etc. A gente conseguiu. Na área da saúde é um pouco isso que o Chacur falou, quer dizer, nós temos um estudo sobre as doenças grandes no Brasil, nós somos muito bem paramentados disso, mas na hora de traduzir isso em produto, num medicamento, numa determinada intervenção, num determinado equipamento, nós somos muito fracos. Esse é o terceiro pé que o Brasil agora vai ter que fazer. E que o Rio de Janeiro está aproveitando essa oportunidade para alavancar a biotecnologia, é isso? E aí nós temos centros muito bons no Rio. Nós temos universidades federais, temos a UERJ, temos um grupo de pesquisadores. Temos hospitais importantes, como Vamos falar um pouco mais sobre essa articulação no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos.